criativo, tudo beleza, tudo certo. Eu me chamo Rafael Costa, sou designer gráfico especializado em caligrafia e lettering e estou de volta com mais um vídeo aqui para o Clube do Design. E no vídeo de hoje nós vamos dar sequência àquele projeto que eu iniciei de recriar a logo da suíte criativa, só que dessa vez utilizando lettering em 3D. Então, caso você ainda não tenha visto a primeira parte desse vídeo, eu vou colocar o link no card aqui em cima e também na descrição desse vídeo. Nesse primeiro vídeo eu fiz todo o desenho em 2D, expliquei a ideia do projeto, mostrei todo o passo a passo, tá bom? E já nesse vídeo de hoje nós vamos ver a criação do desenho em 3D, a criação da profundidade das linhas guias, das linhas de projeção e do desenho em perspectiva. Muito bem, então eu espero que você goste demais esse tutorial, demais essa etapa desse pequeno projeto. Antes de nós prosseguirmos, eu só quero te fazer um convite, que é de você participar do nosso servidor no Discord. Lá nós estamos sempre compartilhando conteúdo, ajudando a nossa comunidade e também trocando uma ideia com os nossos seguidores. Então, caso você ainda não esteja por lá, dá uma acessada no link que eu vou deixar aí na descrição do vídeo para você ter acesso ao nosso servidor do Discord 100% gratuito. Então vai lá e vamos aproveitar para trocar uma ideia por lá também. Só mais um aviso bem rapidinho, durante a gravação desse vídeo eu tive um pequeno problema na captação do áudio, algum problema com o meu microfone, minha voz ficou muito ruim, então eu tive que regravar o áudio, dessa vez olhando as imagens, né, que eu já tinha gravado e fazendo uma narração por cima. Então caso você veja alguma coisa estranha, tipo um movimento que não está muito condizente com o que eu estou falando, eu quero que você, por favor, releve, tá bom? Foi apenas um probleminha técnico, mas que eu acredito que não vai interferir negativamente no resultado, na qualidade desse tutorial. Beleza? Muito bem, criativo, então sem mais enrolação, vamos direto para o conteúdo desse vídeo. Muito bem, criativo, então nós já estamos aqui na minha mesa de desenho. Eu já estou aqui com o meu desenho em 2D, que eu já fiz no projeto, no vídeo passado, já iniciei esse projeto. Então você já pode ver aí a logo da suíte criativa, a nossa proposta, né, de criação do logo da suíte criativa, dessa vez utilizando lettering. Aqui eu tenho o desenho apenas bidimensional. Então olha só, vamos iniciar primeiro vendo os materiais que a gente vai precisar. Eu estou aqui então utilizando esse lápis, é um lápis convencional de desenho mesmo. É o número 2B, lápis que eu gosto bastante de utilizar na gravação, na criação dos meus letterings, né? E também aqui eu tenho o lápis de cor azul, que eu também vou utilizar para fazer as linhas de projeção e alguns rascunhos, se for necessário, alguma coisa desse tipo. Mas aqui basicamente a gente vai precisar para as linhas de projeção. Eu vou utilizar também essa régua para poder fazer essas linhas, né? É apenas uma régua simples, dessas de escola, não tem nenhum segredo nela. Você vai precisar apenas para fazer as linhas de projeção, tá bom? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é pensar em como seria a melhor maneira de apresentar o nosso projeto de forma tridimensional. Ou seja, pensar como que vão ficar as letras, em que posição as letras vão ficar, tá bom? Então, como eu já fiz aqui o desenho do foguete, eu já sinalizei que eu quero que as minhas letras, que eu quero visualizar as minhas letras como se eu estivesse olhando elas de baixo para cima. Porque daí dá aquela sensação de que as letras estão passando por cima de você, estão voando, estão decolando. Assim como o foguete, que tem um pouco a ver com a essência da marca da suíte criativa. Então, para isso, eu preciso primeiramente definir aonde vai estar a minha linha do horizonte, ou seja, aquele ponto aonde o meu olhar vai estar posicionado. Para que eu possa ver as letras de baixo para cima, eu preciso que a minha linha do horizonte esteja abaixo da letra. Assim eu vou ter a sensação de que elas estão passando por cima de mim, né? Elas estão se direcionando para passar por cima de mim. É a mesma coisa, o ponto de fuga, ele vai estar lá na linha do horizonte. Então nesse caso aqui, o meu ponto de fuga ele vai estar convergindo para baixo da letra, para a parte de baixo da letra. E aqui vem o primeiro macete que eu quero te dar. Quando a gente está começando, eu vejo que quem está iniciando, às vezes acaba cometendo esse erro de posicionar o ponto de fuga apenas na área do papel. Tá? Se restringindo a folha do papel. E às vezes isso não é interessante para o desenho. Porque nesse caso aqui a gente tem uma letra que pega quase toda a nossa folha. Então se eu colocar o ponto de fuga dentro desse espaço da folha A4, a minha distorção ela vai ficar estranha. Ela não vai ficar uma distorção bacana, uma distorção mais coerente com a realidade. Então qual que é o macete aqui? É você posicionar o ponto de fuga na parte de fora da folha.
entendeu? Você não precisa posicionar o ponto de fuga ali dentro da área da folha de papel que você está utilizando. Você pode colocar ele e imaginar que ele está vindo de um ponto fora dela, tá? E é isso que a gente vai fazer nesse pequeno projeto. Então, recapitulando, eu vou ter que colocar o meu ponto de fuga abaixo da minha letra, tá? Então ele vai ter que ficar mais ou menos por aqui, ó. Eu não vou colocar ele dentro da folha de papel, eu vou colocar ele um pouco mais abaixo, tá? Saindo da folha, para que eu crie uma distorção mais bacana. Então, para fazer esse ponto de fuga ficar ali e eu não me atrapalhe na hora de fazer a projeção das linhas, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar um truque bem simples, que é de pegar uma folha aqui uma folha de papel, que pode ser de rascunho, não tem problema, e com uma fita crepe eu vou colar uma folha na outra para eu ganhar um pouco mais de espaço, até eu ter espaço suficiente para poder posicionar o meu ponto de fuga. Então observa aí como é que eu faço. Bom, agora eu preciso posicionar então, definir onde está a linha do horizonte e depois também o meu ponto de fuga, tá? Primeiramente eu vou marcar o ponto de fuga. Eu acho que nesse projeto fica mais fácil se eu sinalizar aqui aonde eu quero que esteja o meu ponto de fuga, tá? Então eu vou marcar ele mais ou menos por aqui. Eu quero colocar ele no centro da minha letra, no alinhamento central, tá? Para que, como se ela estivesse passando bem por cima mesmo do ponto de vista do observador, tá? Então daqui você vê que eu já posso ter uma distorção legal das letras, ó, tá vendo? Então fica bem mais interessante. Bom, a partir daqui eu também já posso traçar a minha linha do horizonte, que ela vai passar exatamente por cima do ponto de fuga. A linha do horizonte é aquela linha do observador, né? Para onde o observador está olhando quando ele olha de frente. É isso que a linha do horizonte ela representa. Então o posicionamento do meu lettering e o efeito da perspectiva vai depender também de onde está o ponto de fuga e a linha do horizonte, tá? Então eu vou fazer a marcação dela aqui e vou assinalar aqui a linha do horizonte e o ponto de fuga. Bom, feito isso, a gente vai então para a próxima etapa, que é fazer as linhas de projeção, e para isso eu vou utilizar o lápis azul. Com esse lápis então eu vou fazer apenas as linhas de projeção. Eu gosto de utilizar o lápis azul porque daí fica bem mais definido para mim o que é rascunho, o que é linha de projeção, o que é desenho definido, tá? Então por isso que eu utilizo, mas se você quiser utilizar diretamente o lápis, também não tem problema. Eu só recomendo que você faça linhas mais finas, mais suaves, para deixar o desenho com um acabamento melhor, não ficar aquele traçado grosseiro e você não saber o que é desenho, o que é sketch, o que é rascunho, enfim. Eu vejo que muitos criativos eles acabam se confundindo um pouco na hora de fazer essa projeção de linhas, tá? Então aqui o segredo é bem simples, é você fazer com calma e observando as partes externas das letras, tá? E também aonde você vai ter cantos, né? Onde tem cruzamento de linhas, geralmente ali vai ter uma linha de projeção. Então eu vou começar traçando aqui pela letra C. Você vê que todas as linhas vão ter que convergir aqui para esse ponto, que é o meu ponto de fuga. Então eu vou pegar toda a parte externa aqui das letras, especialmente a parte de baixo delas, né? Porque é a parte que eu já defini que eu quero visualizar. Então eu vou fazer isso, eu vou começar a pegar esses cantinhos das letras e puxar em direção ao meu ponto de fuga, tá? Então observa que eu vou fazendo isso. Então olha só, eu vou começar fazendo aqui, pegando cada um desses cantinhos. Bom, e daí eu sigo, eu sempre faço esse macete de ir arrastando a régua em direção à letra, e onde ela toca eu já sei que tenho que fazer uma linha de projeção ali. Então vai observando como eu faço, ó. Eu marco ali o ponto de fuga, arrasto a régua até a letra, e onde eu encontro uma linha dela, ou seja, um encontro de linhas ou uma curva, eu puxo uma linha de projeção.
A mesma coisa eu vou fazendo já para as letras aqui do final da palavra criativa, lembrando que essas letras que estão indo aqui para o lado direito, como elas estão ao lado direito do ponto de fuga, eu vou começar a ver o lado esquerdo delas. Então, como ali no lado da letra C, por exemplo, eu vejo a parte direita dela, né? Aqui na letra A eu já vou ver a parte esquerda dela, né? Um movimento normal, porque a perspectiva ela está provocando isso, ó. As letras que estão no meio eu já começo a ver sempre a parte frontal, quase que inteira. As letras da direita eu vejo a parte esquerda e as letras da esquerda eu vejo a parte da direita, o lado direito, né? Ainda falta eu fazer a parte superior ali das letras, né? Na verdade, a parte inferior do topo delas. Vocês precisam ver que ainda tem uns trechos ali da letra C, uns trechos da letra R, da letra I, da letra A e assim por diante. Então tem partes da letra que eu ainda vou ver. Então são essas partes que eu vou fazer agora, seguindo o mesmo padrão. Eu venho fazendo os traços agora em direção ao ponto de fuga, só que agora eu evito passar as linhas sobre a letra, tá? Se eu for seguir a linha normal em direção ao ponto de fuga, eu vou acabar riscando por cima das letras, das outras letras, e aí vai ficar meio estranho. Então o que eu faço? Eu apenas direciono, eu coloco a régua e faço as linhas até ela encontrar o desenho da letra que está do lado. Então olha só, observa como ficou o desenho. As minhas linhas de projeção já estão dando bastante noção de como vai ser o movimento da letra, de como que é o desenho da letra, a perspectiva. Eu já começo a ter a impressão de que a letra está saindo do papel, que ela está vindo como se ela fosse passar por cima do observador, né? Seguindo ali o mesmo desenho do foguete, que tem a ver com o conceito da marca da suíte criativa, tá? Então agora a única coisa que eu preciso fazer é concluir o mesmo raciocínio com as letras de cima da palavra suíte, fazendo o traçado das linhas de projeção, tá bom? Então observa como é que eu faço aí e como segue a mesma lógica da palavra criativa. Bom, e daí eu sempre faço esse macete de ir arrastando a régua em direção à letra, e onde ela toca eu já sei que tenho que fazer uma linha de projeção ali. Então vai observando como eu faço, ó. Eu marco ali o ponto de fuga, arrasto a régua até a letra, e onde eu encontro uma linha dela, ou seja, um encontro de linhas ou uma curva, eu puxo uma linha de projeção. Bem, olha só, criativo, então aqui eu concluí a parte da projeção das linhas, tanto da palavra suíte quanto da palavra criativa. As linhas já estão muito bem traçadas, já dá para ver bem o movimento aí das letras, tá? Essa movimentação delas, como se elas estivessem saindo do papel. Agora, a única coisa que falta fazer é aplicar a profundidade, que é a terceira dimensão. Eu já tenho a largura das letras, tenho a altura das letras, e agora eu preciso da profundidade, tá? Essa é uma parte também que é muito simples, eu só preciso me guiar através das linhas de projeção que eu já criei, não tem segredo nenhum, é apenas fazer o que as linhas estão mandando, e desenhar as letras com base nessas linhas, tá bom? Então agora eu vou pegar aqui o lápis de desenho
para começar a traçar, porque eu não quero que utilizar o lápis azul, porque ele só foi para fazer as marcações, tá bom, das linhas de projeção. Então agora, utilizando o lápis, eu vou desenhar a profundidade. Vou começar aqui pela letra S, eu vou explicar aqui na letra S e você vai ver que o padrão é o mesmo. A primeira coisa, o mesmo para todas as letras, né? A primeira coisa que eu vou fazer é definir então o tamanho dessa profundidade, tá? Então eu vou traçar aqui, ó, mais ou menos a distância que eu quero. O ideal é que não seja tão grande essa profundidade, senão fica com um visual estranho. E depois que eu definir a profundidade, eu então replico, faço uma cópia, digamos assim, da linha que guia, da linha que está na extremidade ali da minha linha de projeção, tá? No caso aqui do S, por exemplo, eu vou fazer o que? Eu já defini a minha distância e agora eu repito essa curva que está lá em cima, ó. Tá vendo? Só que eu faço essa curva com base agora na linha de projeção, tá? Então eu vou pegar a minha inclinação da linha de projeção, ó. Tá vendo? Viu? Aqui eu já consigo ver essa pontinha com profundidade. Eu já começo a atribuir perspectiva na letra. Vou seguir agora para essa outra parte aqui a mesma coisa. Eu não tenho uma linha de projeção, mas eu consigo replicar essa curva sabendo já como ela deve ficar com base na perspectiva. Tá? Vou vir agora para essa outra parte. Eu vou tentar pegar mais ou menos aqui a mesma distância que eu usei aqui na ponta do S, tá? Vou fazer a profundidade aqui, ó. Marquei mais ou menos visualmente mesmo, olhando. E agora eu vou repetir a curva, ó. Eu venho trazendo até eu encontro ali com essa outra linha. E aí com isso eu faço uma pequena curva aqui para não ficar aquele encontro assim muito seco. Faço essa curva e aí eu já consigo ter mais uma noção de perspectiva na letra, ó. Tá vendo? A mesma coisa eu vou fazer agora para essa outra ponta, ó. Jogo mais ou menos a distância que eu tenho colocado na letra, tanto aqui na ponta quanto na primeira curva, e agora eu tento repetir aqui. E agora é tranquilo, é só repetir essa curva aqui, ó. Pronto. Amenizo aqui essas quinas, né, para não ficar tão pontiagudo, ficar uma letra mais curva, mais bonita. E agora eu faço a curva final. De novo, tento repetir aqui a mesma distância e aí repito a curva, levando em consideração o posicionamento das linhas guias, ó, das minhas linhas de projeção. Agora só faço seguir as linhas e repetir a forma da letra. Ela já começa, você vê que ela já começa a se entrelaçar ali com a letra R, já dá aquela noção de perspectiva que fica muito bacana, muito atraente numa composição com letras. Muito bem, então olha só, criativa, eu já fiz a letra S todinha em perspectiva, tá vendo? Eu já consigo ver a parte de baixo dela e um pouco da parte interna dela conforme o posicionamento do ponto de fuga me permite ver, tá? Eu não vejo, por exemplo, o topo da letra S, eu não vejo o lado direito ali da curva da letra S, tá? Eu vejo apenas a parte onde a perspectiva me permite. É isso que é o interessante do desenho em perspectiva, tá? É você conseguir fazer esse jogo aí de volume, de superfícies, que é o que fica interessante. Eu vou fazer agora apenas um acabamento aqui na letra S, tá? E daí eu posso ir para as outras letras, então. Bom, criativo, então aqui não tem segredo. Eu vou apenas repetir o mesmo processo para todas as outras letras, tá? Ou seja, eu defino ali uma espessura, né? Que é a espessura que eu quero para aquela letra. E com base nas linhas de projeção que eu fiz para o ponto de fuga, eu vou me orientando até conseguir gerar o volume completo daquela letra.
Então acompanhe aí como é que eu fiz esse processo no nosso lettering. Muito bem, criativo, então esse fica sendo aí, olha, o resultado do nosso pequeno projeto de lettering, onde a gente está refazendo aí a logo da suíte criativa, só que dessa vez utilizando lettering em 3D. Então percebe que você já consegue ver as formas, né? Já consegue ver o volume, consigo ver a frente da letra, a parte de baixo delas, né? E as laterais também. E junto com a perspectiva do foguete, já deu um visual bem mais interessante para ela. Eu sei que no começo pode ser um pouco complicado você entender aí esse jogo de perspectiva, tá? Mas com um pouco de prática e principalmente paciência, você já consegue visualizar aí como que as letras se comportam dentro do espaço, né? No espaço do desenho, criando volume. E se você ficou com dúvidas e você quer aprender mais sobre o desenho de letras, principalmente voltado para o design, eu quero te recomendar o meu curso completo na Suite Criativa, onde lá eu vou falar sobre lettering, um pouco sobre caligrafia e principalmente sobre a vetorização, como você faz para tirar o desenho do papel e digitalizar ele, deixando ele com um acabamento realista, fazendo essa vetorização utilizando o Illustrator e o Photoshop, tá? Então dá uma conferida lá no meu curso, que eu tenho certeza que você vai gostar e pode te ajudar bastante na sua carreira. O link para esse curso vai estar aí na descrição do vídeo. Muito bem, criativo, eu espero que você tenha gostado de mais esse tutorial, que você esteja nos acompanhando aí. Se você ficou com alguma dúvida, não deixe de usar os comentários. Coloca sua dúvida, seu comentário, eu vou ter o maior prazer em te responder e em te acompanhar. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, pois isso nos ajuda bastante. E caso você não seja inscrito aqui no canal, aproveita e já se inscreve, assim você vai ser notificado sempre que um novo vídeo for publicado por aqui, e também você não perde os próximos vídeos dessa série. Então é isso aí, criativo, hoje eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.